Olá, pessoal! Boa noite a todos! Boa noite, Deus abençoe você, sua família, a sua noite, o seu início de noite. Estamos aqui na nossa terceira sessão da série A Vida Depois da Perda, do nosso quadro Coração Curado. Eu quero pedir a todos que estiverem online, por favor, que deixe o seu ok aí no chat. Se o som e a imagem estiverem bons, por favor, sinaliza aí para mim que tá tudo bem. E vamos aproveitar e vamos mandar o link para as pessoas acompanharem ao vivo o nosso quadro, o nosso estudo. Lembrando que vai ficar gravado. E se você já tá chegando, já deixa o seu like aí. Tô ligando aqui no meu YouTube, já tô deixando meu like, deixa o seu like, compartilha com as pessoas. Isso é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas, porque o YouTube entende, né, que é um vídeo relevante, é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Ai, meu fã chegou falando que eu tô linda, obrigada, amor. Eu estou num cenário diferente, hoje eu tô na casa dos meus pais, estou me recuperando ainda do machucado que eu fiz no pé, né? O pé que eu contei pra vocês na semana passada. O pé que eu já fiz uma cirurgia há alguns anos atrás e eu caí, lesionei os ligamentos, mas graças a Deus estou em boa recuperação. Ai, gente, o homem tá apaixonado. Te amo, amor. Ah, que lindo. Ó, vou pedir também pra vocês colocarem aí o coraçãozinho do nosso quadro, Coração Curado. Coloca aí pra gente, por favor. Eu já coloquei aí, vou colocar de novo. O coraçãozinho com o curativo, simbolizando as nossas emoções, a cura das nossas emoções. Coração curado. Vamos mandando o link aí, pessoal, para o pessoal entrar, participar com a gente. Quanto mais pessoas ouvindo sobre a palavra de Deus, o consolo de Deus para as nossas vidas, para os processos de luto que a gente enfrenta no decorrer da vida, melhor. Mais pessoas sendo libertas aí de um momento na verdade, não libertas, passando por um momento necessário, que é um momento de luto, elaboração de um luto, para que ela viva uma vida de qualidade após a perda, porque existe vida depois da perda, tá? Vamos lembrar disso? Vamos colocar aí no nosso chat. Existe vida depois da perda. Ô, gente, vocês pesquisarem aí no WhatsApp, ó, no WhatsApp não, no teclado mesmo, vocês conseguem achar o coraçãozinho, tá bom? Coloca aí pra mim, vamos lá. Existe vida depois da perda. Vamos falar sobre o luto. É só procurar aí que vocês conseguem. Vai no tecladinho, pesquisa coração lá nos emojis que você consegue achar, tá bom? Vai tentando aí. Pessoal, isso é muito importante, você participar comigo aí no chat, tá bom? E eu vou ficar aguardando aí a sua participação, sua interação. Bom, vocês já compartilharam o link aí com a turma? Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Tô procurando aqui minha turma. Aí, ó, Leandro já compartilhou nos grupos, vamos compartilhar. Compartilha aí nos grupos da sua família. Quanto mais pessoas assistindo, melhor, né? Hoje é a nossa sessão 3, sessão final. E não se esqueça, fica gravado, você volta lá nas gravações. Nós começamos no dia 8 de março. Tivemos a primeira sessão no dia 8, a segunda sessão no dia 15, semana passada, e hoje a terceira sessão desta série, A Vida Depois da Perda. Hoje é a última sessão. Então, mande para as pessoas esse vídeo agora, para elas assistirem ao vivo.
E depois você pode mandar o link das outras gravações para que a pessoa pegue o estudo desde o começo, tá bom? Então nós vamos continuar o assunto, lembrando a todos a importância de nós não reprimirmos as nossas emoções. Não devemos reprimir nossas emoções. Alguns anos atrás eu assisti um vídeo muito interessante de um psicólogo ensinando sobre isso, sobre a importância de vivermos as nossas emoções para elaborarmos, para termos uma qualidade de vida. Ele deu o exemplo de uma pessoa que estava numa piscina. Essa pessoa está na piscina e ela pega uma bola grande, uma bola normal que a gente brinca na piscina e tudo mais, e ela afunda essa bola na piscina. E ela recalca essa bola, ela esconde essa bola, ela enterra essa bola na piscina. E aí, quanto mais tempo ela ficar com aquilo reprimido, mais força ela vai ter que fazer para essa bola continuar no fundo. Por quê? Porque a bola está fazendo uma pressão para subir. E a mesma coisa são as nossas emoções. As nossas emoções, elas acontecem assim. Quanto mais você reprime, mais ela tenta subir. E em algum determinado momento que você der uma bobeira, que você der um vacilo ali, a bola sobe com toda a pressão e assim são as nossas emoções. Já viu isso acontecer com você? Já aconteceu comigo ou com pessoas ao nosso redor? A gente não precisa ser hipócrita de falar assim, aconteceu com um amigo meu, aconteceu com a colega minha. Não, eu vou falar de mim. Isso aconteceu já comigo. De situações que eu fui reprimindo emoções e num momento de estresse, num momento de nervosismo, a bola subiu. O sentimento subiu, eu explodi, falei o que não devia, falei além do que não devia, falei até num tom de voz que eu não devia. Isso acontece quando nós reprimimos as nossas emoções. Então nós não podemos fazer isso, nós não devemos fazer isso. Porque a emoção é uma dádiva que Deus nos deu e ela precisa ser sentida, ela precisa ser vivida para que a gente tenha uma saúde emocional, uma qualidade de vida emocional, uma saúde emocional, de forma que a gente viva bem primeiro com a gente e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender sobre luto: as emoções são dádivas de Deus que precisam ser sentidas, que precisam ser vividas. Então eu quero dizer para você, não negue suas emoções. Não negue. Quer chorar? Chore. Quer sorrir? Sorria. Quer dar gargalhada? Dá gargalhada. Viva essas emoções, porque é isso que te diferencia dos outros seres vivos. Já viu um peixe chorando? Já viu um passarinho chorando? Cachorro a gente vê chorando, né? Mas já viu um mosquito chorar? Nossa, você tá ficando doida? Não, é uma reflexão. O que difere as pessoas de outros seres se elas não vivem as suas emoções? Tem hora que a gente quer chorar, tem hora que a gente quer gargalhar, a gente precisa viver isso. Isso faz parte da nossa essência, da nossa alma. E eu quero ler novamente com vocês, nós lemos na primeira sessão, eu quero que você preste atenção nessa passagem da Bíblia que eu vou ler, que está em Salmos, capítulo 42, versículo 1. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. O salmista diz aqui que as suas lágrimas, as lágrimas dele, sustentavam a ele dia e noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Já ouviu isso? Quando a gente está passando um momento difícil? E algumas pessoas perguntam, e Deus, nesse momento? Se você obedeceu tanto a Deus, por que está dando errado agora? Eu ouvi isso muito na minha vida em alguns momentos. Existem pessoas que, mesmo que não seja por querer, elas ferem a gente no momento de luto. Eu me lembro de uma vez que, quando eu me separei, quando eu passei por um divórcio no ano de 2014,
Uma pessoa que eu tenho certeza que me ama. Eu não tenho dúvidas do amor dessa pessoa por mim. Ela falou assim comigo: engraçado, né? Você fez tudo certo de acordo com o que a Bíblia fala e agora tá sofrendo. Será por quê? Mas, gente, Deus não tem culpa dos erros que nós cometemos. Deus não é responsável pelo pecado que a gente comete. Deus não é responsável pelas consequências que nós sofremos por algumas escolhas equivocadas que fazemos na nossa vida. Então, muitas vezes, as pessoas são cruéis com a gente. E o que o salmista fala que é uma realidade para nós. Onde está o seu Deus? Eles me perguntam. As minhas lágrimas me sustentam, servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Eu ia em júbilo, eu ia saltando de alegria, eu ia para a casa de Deus feliz, mas hoje me perguntam: onde está o seu Deus? Eu ia com voz de alegria, com voz de louvor, com a multidão que festejava. E me perguntam: onde está o seu Deus? E aí no versículo 5, o salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Você pode estar no momento de luto, você pode estar no momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento de profunda tristeza. Mas não duvide do Deus que entregou o único filho para morrer no seu lugar e para garantir a você uma saúde emocional. Você está vivendo uma tristeza agora? Vive essa tristeza, porque ela é importante. É importante você viver para você dar a volta por cima. Nós só conhecemos o poder de estarmos alegres quando passamos por um momento de tristeza. A gente só conhece a alegria porque conhecemos a tristeza. Se nós vivêssemos apenas no claro, não conheceríamos a escuridão. Se vivêssemos apenas na escuridão, nós não conheceríamos a graciosa luz. Da mesma forma, são os nossos sentimentos. A gente só consegue valorizar a alegria porque a gente já passou pela tristeza. A gente só consegue vibrar com uma vitória quando já passamos por uma derrota. Então, isso é muito importante para que você viva de acordo com a vontade de Deus. Para que você tenha um trabalho frente ao luto, frente às dificuldades. Estou vendo aí vários comentários, pessoal. Muito bem, aí, ó, vários corações. Ô, gente, vocês estão vendo aí a concorrência do cafezinho? Ô, Israel, deixa de ir com o pai, ó. Você tem que colocar, ó, o coração curado. A concorrência aí, gente. Domingos Oliveira com cafezinho. Israel com cafezinho também. E cadê o coraçãozinho curado? Vamos dar uma surra de coração curado nesses dois? Coloca aí, gente. Coração curado. E voltando aqui, é forte, gente. Eu só consigo vibrar com tanta alegria na minha vida hoje porque eu passei por um longo período de tristeza. Eu nunca valorizei tanto uma gargalhada. Eu nunca valorizei tantas pequenas vitórias. Gente, a minha rotina mudou completamente de mais ou menos 10 dias pra cá, desde que eu machuquei meu pé de novo. E nada me afetou, nada me abalou, por quê? Porque eu conhecia a tristeza de perto, a tristeza deitava no cantinho da minha cama todo dia, o travesseiro sabia o tanto que eu estava sofrendo. E hoje eu consigo vibrar quando um remédio contra a dor faz efeito. Eu consigo vibrar quando eu consigo ir para a aula, para a faculdade. Eu consigo vibrar quando eu consigo entender a matéria de um professor. Por quê? Porque por um período da minha vida, eu vivia tão dopada de remédios que eu não conseguia entender o que o professor estava explicando. Minha vida chegou a não ter sentido. E aí, vozes na minha cabeça perguntavam: onde está o seu Deus? E eu falava: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu continuo esperando no Deus da minha salvação e eu estou aqui para te falar que existe vida após a perda, que você pode ter um coração curado. Sabia que um coração com uma cicatriz, ele tem história?
Eu acho interessante demais as marcas. Às vezes a gente não quer ter marcas, mas são as marcas que escrevem a nossa história. No dia do aniversário do meu filho, nós fomos fazer tatuagem, fizemos tatuagem de rena. Para comemorar o aniversário, fizemos uma tatuagem do leão, que foi o tema da festinha dele. E aí, o tatuador, ele era todo tatuado, né? E a gente falando sobre tatuagem, ele falando assim, a coisa que me deixa mais feliz com a tatuagem é que a tatuagem, a minha pele é um livro. E é um livro que conta a história da minha vida. Então, cada tatuagem que eu tenho, ela tem um significado. E eu parei para pensar sobre isso com relação ao nosso coração. Cada cicatriz que o nosso coração tem, ele conta uma história. Gente, imagina, depois que a gente supera a situação, é muito mais fácil, mais simples você falar isso. Mas vamos pensar aqui, olha, essa folha, o que essa folha traz de informação? Nada, não tem nada escrito nela. Eu tô me familiarizando com a câmera aí. Tem alguma informação aqui, gente? Não. E essa folha aqui? Várias informações. Só que tem um detalhe. Nessa folha por trás dela tá cheia de marquinha. Por quê? É a marca da escrita dessa folha. Por quê? Essa folha aqui, se a de baixo foi marcada, a de cima foi muito mais. Qual folha que sofreu mais, gente? Claro que foi a folha escrita. Mas qual folha que tem alguma utilidade? A que foi escrita. Isso quer dizer o quê? Um coração que nunca foi machucado, ele não conta nenhuma história. Ele só serve para bombear sangue. Mas um coração que foi ferido, que foi despedaçado, que foi maltratado, que foi traído, que sofreu perdas, que sofreu desilusões, se a pessoa der espaço para que a cura entre nesse coração, o coração vira um livro de histórias, um livro que vai tirar outras pessoas do mesmo buraco que você estava. Então, nós não podemos desprezar as dificuldades da nossa vida. Deus permite que passemos por tribulações para que possamos ajudar outras pessoas a saírem das mesmas tribulações. E não adianta, você não precisa correr atrás dessas pessoas. Quando você testemunha algo que você superou, essas pessoas vêm atrás de você porque você se torna uma referência. Então, não queira ter uma vida sem marcas. Uma vida sem marcas é uma vida sem história. Nós precisamos trabalhar isso. Ó, gente, mas que tanto de café é esse? Ó, gente, pode parar com esse tanto de café aí, ó. Coração curado. Arruma aí, gente, coração curado. Então, voltando aqui. A minha mãe, linda, maravilhosa. Obrigada, mãe. Puxei minha mãe, puxei meu pai. Eu sou dessas. Então, vamos lá. Um coração cicatrizado é um coração cheio de histórias. Isso é muito importante de nós entendermos. E aí, nós vamos passar para o último assunto do nosso quadro. Ou melhor, da nossa série. O quadro é Coração Curado e a série é A Vida Depois da Perda. Eu tô aqui com o meu estudo, preparei um estudo maravilhoso, estudei bastante para trazer essas informações para vocês, porque tudo que a gente fala aqui é de muita responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar. Quem tem medo de problema é aluno de matemática, é isso mesmo. O problema chega, a gente resolve, porque ninguém cresce sem pressão. A gente precisa passar por pressão, passar por dores pra gente crescer. Depois que a gente supera é fácil falar, mas é necessário, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar sobre as 5 fases do luto. Eu dei um spoiler na semana passada e eu quero falar sobre cada fase do luto, para você entender a questão de como elaborar o luto, de como passar por esse luto, beleza? Vamos lá. O que é luto, gente? É um conjunto de reações e sentimentos que a gente tem a partir de uma perda significativa. Eu quero que você entenda isso. Não vivemos o luto apenas em casos de morte. Toda perda que nós sofremos, a gente vive o luto. A gente está passando por um luto. Então, você não deve recalcar suas emoções, tá bom?
seja por um carro batido, pela saúde perdida, por um membro amputado ou por uma parte do seu corpo que foi quebrada e etc. Várias situações, perda de um objeto, divórcio, morte de alguém, aborto. Não é só a morte de uma pessoa que você está vendo, um aborto também é necessário viver o luto, né? Então a gente precisa entender isso, até morte de pessoas famosas. Até quando alguém famoso morre, ou alguma tragédia, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um luto que eu vivi, que foi a tragédia de Brumadinho. Gente, eu não perdi ninguém da minha família naquela tragédia, eu não perdi nenhum amigo próximo naquela tragédia, mas eu fiquei super abalada com aquela tragédia. Aquilo foi eu não gosto, até hoje eu não gosto muito de falar do assunto, porque eu sei que eu sinto muito aquilo. Eu não perdi ninguém muito próximo. Um vizinho da outra casa que a gente morava, ele morreu naquela tragédia. Se não me engano, ele tinha 40 ou 41 anos, era muito novo. Era casado, tinha filho e morreu naquela situação, naquela tragédia terrível. E eu passei por um processo de luto naquele momento, eu não sabia, eu não tinha entendimento. Mas aquilo foi muito pesado. Então, às vezes, a perda que a gente tem, às vezes nem é diretamente com a gente. Mas a gente precisa elaborar essa perda. E esse luto, ele passa por 5 fases. Algumas pessoas, elas não vivem as 5 fases, por isso elas levam sequelas. Eu quero falar para você o seguinte: uma coisa é você ter um coração marcado. Outra coisa diferente é você ter um coração sequelado. O que é um coração sequelado? Não é um coração curado. Cicatriz é diferente de sequela. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu quebrei meu pé há 4 anos atrás, eu fiquei com uma cicatriz da cirurgia, mas eu não fiquei com sequela. O que seria uma sequela? Eu mancar, eu ter um encurtamento da minha perna, isso são sequelas. Mas a cicatriz, ela só mostra aquele processo, um pedacinho do processo. Quer dizer que eu fui curada daquilo. Um coração sequelado é um coração que não confia mais em ninguém, um coração que não consegue amar a pessoa de uma forma livre, de uma forma espontânea. É um coração que guarda a amargura, é um coração que está cheio de problemas que não foram resolvidos. Um coração com sequelas não é um coração curado. E a promessa de Deus para a nossa vida é uma cura total, uma cura para o nosso coração de todas as formas. Então, para a gente ter um coração curado após o luto, após a perda, a gente precisa passar pelas 5 fases do luto. E eu quero falar sobre elas aqui a partir de agora, tá bom? Vamos lá, ver, ó. Isso mesmo, a Nana comentou aí, ó. Não vivemos o luto apenas em caso de morte. Eu quero que isso fique bem gravado. Eu gostaria que você escrevesse comigo. Não vivemos um luto apenas em caso de morte. O que me deixou de luto foi a morte de uma criança que o pai jogou da janela, Isabela Nardoni. Verdade, Nana. Gente, eu fiquei chocada com esse crime, com essa barbaridade. Eu me emociono até hoje, eu tenho 17 anos, eu não conhecia ninguém da família e eu vi no jornal. Verdade, foi um caso, assim, foi no ano de 2007. Vai fazer 15 anos. Eu lembro que, nossa, eu li tudo a respeito que tinha na época. Eu lembro que foi na época que eu comecei a trabalhar numa determinada empresa. É um luto que a gente vive. Aí, ó, não vivemos o luto apenas em caso de morte. Coloca aí pra gente, pessoal. Eu vou escrever aqui também. Peço que vocês escrevam. Não vivemos um luto apenas em caso de morte. Em qualquer perda, uma perda próxima a gente, ou perda até de bens materiais, perda de saúde, diante de um diagnóstico de doença terminal, tudo isso gera um luto. Perda de um relacionamento, término de um namoro, término de um casamento, término de uma amizade, tudo isso leva a gente a viver um luto. Então coloca aí. Ajuda aí, gente. Não vivemos o luto apenas em caso de morte, porque isso tem que ficar gravado na tábua do seu coração curado. Não vivemos o luto apenas em caso de morte. Então vamos lá. Aí a gente continua no estudo sobre as 5 fases do luto. Qual que é a primeira fase? A negação. Gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é uma máquina poderosa, super inteligente, que nos ensina para o nosso organismo
Você já viu pessoas que sofrem um acidente? A pessoa está em choque? Porque aquilo é uma negação. A pessoa ela não quer acreditar naquilo que aconteceu, porque aquela realidade é muito pesada para ela. Ela não vai conseguir assimilar aquilo naquele momento. Então, a pessoa, o próprio organismo dela protege ela daquela realidade. E no luto não é diferente. A negação, ela acontece, é a primeira fase do luto. Aquele momento em que a pessoa, ela se recusa a acreditar naquela situação. Funciona como um para-choque. O carro não tem o para-choque para amortecer a pancada, para amortecer o choque, a batida, o trauma? Então, funciona como para-choque. A negação, ela tem o objetivo de proteger a pessoa de uma verdade inconveniente. Aquilo é uma proteção. Não, eu não acredito. Não, isso não podia ter acontecido comigo. Eu não acredito. A Nana já tá chorando só de comentar a verdade. Gente, é muito sério. A primeira coisa, não, isso não tá acontecendo comigo, não. Já ouviu aquela frase, né? Eu vou acordar e tudo vai se passar por um pesadelo. Vai ser só um pesadelo. É um sonho ruim. Todo mundo já falou isso, né? A maioria das pessoas já falou isso. Que isso não tem cabimento estar acontecendo com a gente. É comum que nesses momentos a pessoa enlutada ela queira ficar sozinha. Por quê? Porque quanto mais pessoas ela conviver ali, maior vai ser a realidade perto dela. Ela quer negar. Aquilo é mentira. Não está acontecendo com ela. E isso é uma forma da pessoa se proteger. Mas a pessoa não pode ficar ali, senão ela não vai elaborar o luto. Eu conheço pessoas que viveram por um processo de morte, um processo de divórcio, qualquer processo de perda, e que vive assim, não, isso aí não é verdade, não. Vamos pegar um exemplo de casamento. Não, meu casamento não acabou, não. Não, Deus vai restaurar meu casamento. Gente, Deus pode restaurar qualquer situação, mas tem algumas situações que acabou mesmo. Já era, já deu. Então a gente precisa saber até que ponto a gente luta e a partir de que ponto a gente aceita uma perda. E aí o segundo processo vem, a segunda fase do luto vem com a raiva. Mas, gente, antes de entrar na raiva aqui, ó, entrar na raiva, eu vou ficar raivosa aqui, né? Eu quero falar o seguinte, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode colocar aí. Pergunte o que quiser e eu respondo o que eu quiser e o que eu souber. Pode perguntar aí qualquer coisa que vocês quiserem. Se caso eu não souber da resposta agora também, na próxima live eu respondo vocês, eu anoto aqui e a gente pesquisa juntos, a gente aprende juntos, tá bom? Mas talvez você tenha uma dúvida que eu já sei te responder, então a gente trabalha junto aqui, tá bom? Então vamos lá, segunda fase do luto, a raiva. Sentimentos de raiva, de angústia, de desespero, de medo, de culpa, é aquela sensação de revolta. Por que aconteceu isso comigo e não aconteceu com outra pessoa? É possível que a pessoa enlutada, ela expresse a sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas. Exemplo, beber exageradamente, usar drogas, brigar com pessoas estranhas, pessoas desconhecidas. Já viu que tem gente que sai de casa e parece estar com raiva da vida? Com raiva do luto? Com raiva do mundo? Às vezes a gente fala assim, nossa, que pessoa mais desagradável. Não, é porque às vezes a pessoa está vivendo um luto e a gente nem sabe. A pessoa está com raiva do universo. Está com raiva de graça de todo mundo. Muito importante isso aí, ó, que o meu pai tá falando. Em alguns casos é preciso acompanhamento terapêutico. Exatamente. Tem uma estudiosa aqui, olha. Deixa eu pegar o nome dela aqui para vocês. Elizabeth Kubler. Ela era uma psiquiatra suíça-americana, morreu em 2004. Ela diz que nem todas as pessoas estão prontas para viver um luto sozinha. A maioria precisa de um acompanhamento terapêutico. E isso, gente, isso é muito sério. A terapia, ela tá em alta nos nossos dias. Muitas pessoas ainda têm preconceito. Mas eu vou
eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu perdi meu avô, há quase 11 anos atrás, se fosse nos dias de hoje, eu ia buscar uma terapia. Porque nossa família, precisou reaprender a viver sem meu avô. É uma sensação muito ruim quando a gente chegava na casa dele e a gente esperava que a qualquer momento a gente ouvisse ele raspando a garganta no outro cômodo, ele chegando oferecendo um café, um bolo, parecia que a gente ouvia a voz dele. Graças a Deus a gente conseguiu passar por aquilo, mas talvez a gente conseguiria ter passado de uma forma mais saudável se a gente tivesse tido um acompanhamento profissional. E várias outras situações da minha vida, né? Como eu já falei aqui, passamos por um luto. Meu primo foi assassinado em 2014. Eu passei por um divórcio em 2014. 2014 foi bravo, viu? Um amigo muito chegado do meu pai também faleceu em 2014, o nosso querido Vinícius. Ele morreu. Foram muitas perdas em 2014. A dona Isabel, nossa querida irmã Isabel, a avó de todo mundo lá da igreja, também faleceu em 2014. Foi muito difícil. Então, tem em algumas situações precisa-se de um acompanhamento terapêutico mesmo. E aí, gente, voltando aqui na segunda fase do luto, a raiva, a pessoa fica revoltada. Pessoas que saem aí dirigindo perigosamente, porque a pessoa ela tá tão revoltada, ela precisa externalizar aquilo. E ela muitas vezes faz isso da forma incorreta. A terceira fase do luto, barganha, negociação. Pensamentos, a pessoa começa a desenvolver estratégias na mente dela de como que ela pode viver após aquela perda. Primeiro ela começa a negociar com ela mesma, consigo mesma. Como que eu posso viver sem o meu marido que faleceu? Como eu vou poder viver sem o meu pai, sem o meu avô? Como que eu vou viver depois de um divórcio? Como que eu vou viver depois de um membro amputado? Será que eu vou conseguir me adaptar a uma prótese? Será que... Vou pegar um exemplo, gente, eu não sabia, mas quando eu quebrei meu pé, eu passei por um processo de luto. E um luto porque eu não estava perdendo meu pé, mas eu estava perdendo a minha rotina. Eu saí de casa numa terça-feira, com tudo programado para voltar para casa à noite e voltei apenas no mês de junho. Imagina, eu saí numa terça-feira e voltei no final de junho, início de julho, que eu voltei para minha casa. Eu vivi um luto, eu perdi minha rotina. Eu perdi o controle. Até para tomar banho eu precisava de ajuda. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinha. Eu não conseguia usar todos os meus sapatos na época. O pé esquerdo ficou gasto, o pé direito ficava novinho. Teve tênis que eu tive que deixar de molho para ele ficar na mesma cor. São situações que fogem da rotina da gente. O meu luto foi a perda da minha rotina. Para quem me conhece, sabe como que eu gosto de controlar a minha vida, né? De controlar as minhas tarefas, de controlar aquilo que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer. O Israel brinca comigo que eu tenho que ter toda uma logística para fazer alguma coisa. Eu gosto, eu funciono assim. É assim que o meu organismo, que eu me organizo no mundo. É assim que eu me sinto bem. E aí, naquele momento, eu passei a depender das pessoas, eu passei a depender da ajuda para coisas que eu sempre fiz sozinha. Então, é muito difícil. E aí vem a barganha. Pessoas também começam a negociar, no estudo fala, negociar com a entidade superior na qual a pessoa acredita. Eu digo o seguinte, que a gente começa a negociar com Deus, né? Ô Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou melhorar, eu vou fazer alguma coisa. Isso é processo de luto, gente. Se Deus me reerguer, eu prometo que eu vou fazer algo de significativo. Isso são barganhas, negociações. Isso compõe a terceira fase do luto. Então vamos lá? Vamos relembrar. Primeira, qual é a primeira fase do luto, pessoal? Negação. Segunda fase do luto, raiva, revolta. Terceira fase do luto, negociação, barganha. Vamos para a quarta fase do luto, penúltima fase do luto, que é a depressão. Você conhece pessoas que elas estão passando ali um momento difícil, aí a pessoa parece que ela superou. Ela passou pela negação e ela ficou com raiva, aí ela negociou. Beleza, eu vou conseguir levar minha vida para frente. Aí ela tem uma recaída. A gente chama de recaída.
quando na verdade é a quarta fase. É a quarta fase, é a depressão. É a depressão, é aquele momento de profunda tristeza, o sentimento de tristeza, de solidão, de muita saudade que a pessoa vive e ela entende que a partir dali aquela pessoa não vai voltar mais, que aquele objeto perdido não vai voltar, que a saúde dela talvez nunca mais seja a mesma. Ali ela entende, ela entra em profundo estágio de tristeza mesmo e requer acompanhamento de um amigo, de um psicólogo. Gente, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Amizade não é terapia. Amizade pode ser terapêutico. É igual quando alguém fala assim, minha terapia é cuidar de planta, minha terapia é cuidar do meu filho, minha terapia é lavar louça, minha terapia é varrer a casa, minha terapia é colecionar figurinha. Hoje em dia ninguém coleciona figurinha, né? Mas colecionar qualquer coisa. Antigamente, papel de carta, eu sou do tempo do papel de carta. Isso não é terapia, isso é terapêutico. Isso faz bem para você. Mas terapia, psicoterapia, é um trabalho que tem que ser feito por um profissional. Não existe terapia que não seja profissional, tá bom? Daí pra frente é só pra trás. Pois é. E aí a pessoa entra nessa questão nessa fase da depressão. Só que quando a pessoa consegue sobreviver à quarta fase do luto, ela chega na aceitação. O que é a aceitação? É quando a pessoa consegue lidar com aquele sentimento de perda de uma forma serena. A pessoa transforma aquela revolta, aquela angústia em saudade, uma saudade boa. Você já sentiu uma saudade boa? Eu sinto direto, gente, toda vez. Eu tenho uma das minhas Bíblias, em uma das versões, lá nas cartas de Paulo, não vou lembrar agora exatamente a referência, mas tá assim, amor com amor se paga. Toda vez que eu tô lendo essa Bíblia, eu me lembro da minha avó. Quando eu chego nessa passagem, porque era uma frase que ela falava demais, gente. Amor com amor se paga. Eu choro aqui pra você. Não é de uma tristeza pela falta que a minha avó faz, mas uma saudade gostosa que fica. Da gente relembrar as falas da pessoa. Amor com amor se paga. Olha que coisa mais linda. Minha avó, quando meu filho nasceu, ela deu um cobertorzinho pra ele. Do Mickey. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, você gosta demais do Mickey. Gente, eu amo o Mickey. Amo a Minnie, amo a Disney. E a minha avó, ela me deu um cobertor do Mickey, deu pro Jonatas, né? Mas eu falei, esse cobertor, ele só vai ser usado pelo filho do Jonatas. Quando o Jonatas tiver um filho, meu neto vai usar esse cobertor, porque faz parte da história. Meu próximo filho vai usar esse cobertor, por quê? Porque foi a Bisa que deu, isso faz parte da história. Isso não é luto mais, isso é uma saudade gostosa de sentir. Minha avó, ela morreu em 2015, mas ela tá viva dentro de mim todos os dias. Todos os dias, toda atitude que eu tenho que alguém fala assim, nossa, parece sadica, pra mim isso é um orgulho. E essa é a fase do luto que a gente vive, que é gostosa de viver, gente. A gente precisa viver isso, uma saudade gostosa. Isso traz paz interior. Aceitar a perda não significa a gente anular a pessoa da nossa vida, fingir que a pessoa nunca existiu. Não, de jeito nenhum. Significa que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para finalizar esse estudo, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 21, que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Para toda vez que você passar por um processo de luta e achar que você não vai sobreviver, você se lembrar do que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O nosso Deus é que cura um coração. O nosso Deus é um Deus que tira toda dor. E Ele tira a dor também através dos profissionais, através da ciência. Não fique com preconceito de pedir ajuda. Peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda a algum amigo.
Peça ajuda a alguém responsável. Quando eu falo um amigo, você tem que ter bom senso. A pessoa tem que ter responsabilidade para te ajudar. Você não vai pedir ajuda para uma pessoa que está pior que você. Ou então busque ajuda profissional. Por quê? Porque em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, fica aqui a conclusão desse estudo. Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima, mas é necessário fazer alguma coisa. Deus vai fazer o impossível e o possível a gente faz. Deus pode e quer usar profissionais para te ajudarem a sair da depressão, a sair do luto, a sair do buraco. Deus vai fazer a parte dele, a parte espiritual. Quando você se coloca na disposição do nosso Deus, Ele trata, Ele tira a amargura. Aquilo que o homem não faz, o nosso Deus faz. E o que o homem pode fazer, Ele vai fazer. Esse homem que eu falo é a gente ou um profissional ou uma pessoa responsável para nos ajudar, tá bom? Então, aqui a gente encerra. A Nana tem uma pergunta, gente. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber por que eu choro. Só de ouvir a história das pessoas eu choro. Sabe por que a gente chora, ô Nana? É porque a gente é sensível. A gente se expressa dessa forma. Eu também choro demais. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu vi uma ilustração. Nós já vamos terminar, que nós já passamos do nosso tempo. Mas eu vi uma ilustração muito legal, quer dizer, quando você virar uma nuvem, chore, que aí a nuvem passa, né? A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. O tempo não fica escuro, aí na hora que a água cai, o tempo abre. Então tem hora que a gente precisa chorar. Tem que chorar. Nosso querido Manuel fala isso, né? Tem que chorar. Bom, pessoal, então eu quero fazer uma oração com vocês. Quero pedir vocês para deixar o like, para você compartilhar o seu vídeo, compartilhar esse vídeo. É seu, é meu, é nosso vídeo, né? E vamos ajudar as pessoas. Tem muita gente em luto que não tem noção, que está em depressão, que está ansiosa, que está desenvolvendo transtornos porque não conseguiu elaborar um luto. A gente pode ajudar essas pessoas, amém? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar, para trazer para nós essa vida, trazer vida. Existe vida depois da perda. Existe vida depois da perda. Isso é muito forte. Então, eu tenho uma missão para todos nós aqui, mas nós vamos acabar. Nós vamos orar primeiro e em seguida eu vou dar essa missão para vocês, para nós. E aí a gente vai encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento na sua presença, em que estudamos as fases do luto, como nós podemos sair de um luto, e pedimos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, curar o nosso coração, e aquilo que homem nenhum consegue fazer, que o Senhor faça na nossa vida, na nossa alma, cure as nossas emoções e que possamos viver em novidades de vida, em nome de Jesus. Amém. Nana, chorou de novo. Pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês. A nossa missão é o seguinte. Eu quero pedir que você entre aí, você está assistindo ou pelo celular ou pelo computador, você vai tirar uma foto do vídeo ou um print se você tiver no celular. Tira aí, ó, um print e nós vamos postar nas nossas redes sociais. O que nós vamos postar, Fernanda? Nós vamos postar esse print escrito: existe vida depois da perda. Combinado? Tira o print. Se você estiver assistindo essa gravação, tira o print também da gravação, não tem problema. Posta nas suas redes sociais e escreve: existe vida depois da perda. Combinado? Um beijo no coração. Amo vocês. Um beijo no coração curado. Nosso coração é curado. Amém? Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta com um novo tema. E a gente vai estar divulgando nos próximos dias esse novo estudo, esse novo tema, nova série do nosso coração curado. Deus abençoe vocês. Sintam-se abraçados. Amo vocês. Obrigada pela companhia. Um beijo grande e até mais, se Deus quiser.
E amanhã, 7h30 da manhã, nós temos o nosso Café em Família no canal Domingos Oliveira. Não fique de fora. Participe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Aí, amanhã, a gente vai levar o coraçãozinho curado para a live do Café em Família. Todas as manhãs, às 7h30. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.